Começando o nosso estudo de hoje. Hoje é 25 de janeiro de 2017, dando continuidade ao estudo do livro Recordações da Mediunidade, ao vivo, na salinha do Pautalk, no programa Pautalk, a sala espírita se chama Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos abertos quase todos os dias, das 8 horas da manhã, tá? E esse estudo também vem colocado no YouTube e também num trabalho feito pelo GE Francisco de Assis, que é um grupo espírita formado por outros espíritas de outros grupos no programa WhatsApp, tá certo? E antes de tudo, nós vamos fazer a nossa prece para começar o trabalho dessa manhã. Meu Deus, Pai amoroso, pedimos a Ti a permissão de começar o trabalho dessa manhã, que nós possamos estar harmonizados, unidos, que nós possamos estar sentindo a presença amiga dos nossos espíritos protetores, confiantes, estimuladores do nosso bem maior interno. Nós agradecemos então esse momento que se repete, Senhor, há 13 anos, todas as quartas-feiras. Que mais 13 anos venham, que assim seja na Tua luz, Pai, graças a Deus, graças a Ti, sempre. Graças a Deus. Bom dia, Silvana. Bem-vinda. Maria, quando eu penso que são 13 anos, Maria? São 13? Eu disse bem, são 13, 14? Como é? 13? 14? São 14 anos? Nossa Senhora. Gente, nossa, a Maria tá aí, a companheira de 14 anos. Nós crescemos filhos. Nessa Sociedade Espírita Maria de Nazaré, crescemos filho, neto, Maria, não foi, Maria? Incrível, 15 anos, e é um número muito grande, né? É um número muito grande para imaginar como é. É um número bastante grande, se for da vontade de Deus, outros que venham, não é? Então, gente, vamos oficializando o nosso trabalho de hoje, começando dando continuidade, né? Ao estudo do livro Recordações da Mediunidade. Se vocês lembram, a semana passada, nós estamos tratando de um capítulo que se chama Materializações. E a Dona Ivone nos está trazendo informações sobre os clássicos espíritas, ou seja, ela vai falar aqui de William Crookes e a aparição de Kate King. Vocês já ouviram falar, né? Um espírito assim muito conhecido, porque tem fotografia dele no YouTube, no Google, à vontade. Se vocês colocarem espírito Kate King, vocês vão ver. Então, é um espírito muito conhecido no meio espírita, no meio espiritualista, no meio cético. Então, a Kate King é um espírito que se fez falar por muitos, tá certo? Vamos lá agora na nossa leitura. Bom dia, Sandrinha, bem-vinda. Então, vamos lá. Apenas nos permitiremos recordar certos detalhes de livros célebres que ficaram na bibliografia espírita, como códigos de instrução, que juntamente servem do ponto de apoio, ou tese, para que em seguida descreveremos, presenciando por nós mesmos. Recorramos, pois, em primeiro lugar, ao ilustre e sábio William Crookes, cuja memória os espíritas veneram. Eis o que diz ele no importante livro Fatos Espíritas, referindo-se às materializações do já célebre espírito de Kate King, a página 69 da 4ª edição. Assim, para passar, vamos dizer assim, por cima
sobre o William Crookes, né? Informações. Um minutinho que eu vou pegar um livro ali. Isso me lembra muito Faustão. Vocês é do tempo de Faustão? Faustão diz assim, ao vivo, se faz ao vivo. Vocês lembram? Então, o William Crookes, quem era, né? Ele era um inglês, tá? E ele era um cavalheiro da corte inglesa, a rainha. Tinha dado o título a ele de cavalheiro. Então, ele era Sir William Crookes. E era um cientista. E ele passou maus bocados, certo? Porque ele fundou, vamos dizer assim, a metapsíquica, né? Ele passou maus bocados no meio científico dele, foi motivo de chacota por causa dessas materializações de Kate King. E ao contrário de ser motivo de chacota, e não deveria ser, o William Crookes teve métodos científicos bastante assim, empenhativos. Ele trabalhou bastante para trazer para uma realidade, vamos dizer assim, materialista, que eram os colegas dele, enfim. Então, William Crookes passou maus bocados, né? Ser William Crookes. Também tem o Charles Richer, que também fez as suas pesquisas, sempre em inglês, né? E voltado para a metapsíquica, eles não chamavam espiritismo, porque era uma coisa assim muito científica, e para criar uma distinção, tá certo? Mas nós vamos falar de ser William Crookes e as aparições da Kate King. Vamos lá. Por quê? Porque a Dona Ivone, como sempre, faz primeiro uma introdução, vamos dizer assim, em pessoas renomadas que vivenciaram coisas parecidas como ela, para que depois ela traga a realidade pessoal, certo? Porque, novamente vamos dizer para quem estiver ouvindo o áudio talvez pela primeira vez, porque era um combatimento, vamos dizer assim, com o próprio movimento espírita, com os céticos, principalmente ela, uma simples médium que não tinha, vamos dizer assim, uma escolaridade, uma formação acadêmica. Então, ela buscava sempre por base quem tinha estudos mais, vamos dizer assim, mais concretos no mundo científico, doutrinariamente. Ela colocava colocações de Allan Kardec, de outros mais bem como Leon Denis, que ela gostava muito, era um espírito que ela tinha até afinidade. E depois, como de costume da Dona Ivone, ela expõe aquilo que ela mesma vivenciou. Então, esse trecho que ela vai transcrever aqui está no livro de William Crookes, que se chama Fatos Espíritas, tá bom? Vamos lá. Kate King nunca apareceu com tão grande perfeição. Durante perto de 2 horas, passeou na sala, conversando familiarmente com os que estavam presentes. Várias vezes tomou-me o braço, andando, e a impressão sentida por mim era a de uma mulher viva que se achava ao meu lado, e não de um visitante de outro mundo. Essa impressão foi tão forte que a tentação de repetir uma nova e curiosa experiência tornou-se quase irresistível. Kate disse, então, que essa vez já foi outra situação, na página 70. Kate disse, então, que essa vez se julgava capaz de se mostrar ao mesmo tempo com a senhorita Cook, que era médium, né? Abaixei o gás e, em seguida, com a minha lâmpada fosforescente, penetrei no aposento que servia de gabinete. Vocês lembram 3 estudos atrás? Que nós falávamos de materialização e trouxemos aqui o livro Citações, né? Comentamos, na verdade, o livro No País das Sombras, daquela médium Esperance, Elizabeth d'Esperance, né? Não sei se vocês lembram disso. E a Kate King especificamente, porque isso muda, gente, de médium a médium. Nem todo fenômeno é igual, nem toda passividade mediúnica
passividade mesmo, quando você incorpora, que a psicofonia, a psicografia é igual, idêntica. Porque isso depende da identidade do espírito, da identidade do médium. Então, nenhum médium é igualzinho ao outro. Porque, primeiro, é um espírito, tem a sua individualidade, é óbvio, né? Como vamos dizer assim, como é que eu posso dizer, como é que a nossa impressão digital, tá certo? Então, não esperemos que a mediunidade de Silvana seja igualzinha à mediunidade da Sandra, ou igualzinha à mediunidade da Cal. A mediunidade é uma faculdade que ela tem as suas nuances de diferença de um para outro. Então, um vidente, por exemplo, não vai ter o mesmo fenômeno de vidência do outro. Isso é relativo. Tá certo? Por quê? Porque às vezes se cria expectativas de um fenômeno que você espera que seja igual a de fulano e não é igual a de fulano. Então, estudando a si mesmo, estudando a fenomenologia, vamos dizer assim, para quem é médium mais ostensivo, é na prática da própria mediunidade que vai se compreendendo que tipo, né, de mediunidade, vamos dizer, que tipo de caracterização da mediunidade vai se pegando. Então, a Kate King vai aparecer do lado da senhorita Cook, que era médium. O que acontecia? Essa médium ficava dentro de um gabinete, vocês vão ver as fotografias aí no Google, dentro de um gabinete semi-escuro, porque nós sabemos escuro, muito escuro, outros eram semi-escuro, mas muito escuro, porque foram feitas pesquisas pelo William Crookes, pelo Charles Richer e outros, que o ectoplasma, ele é fotossensível. O que é isso? Ele tem sensibilidade à luz, mas não todos, certo? Então vai acontecer de espíritos se materializarem em plena luz do dia. Kardec até diz muito melhor a fenomenologia, ou seja, a reunião acontecer com a luz, para que não existam dúvidas ou suspeitas, porque tinha muito de ter suspeita do médium estar fraudando, né? Os fenômenos que aconteciam. Você vê que o Zapia Palladino, eu tinha falado dela para vocês, que é a tão famosa médium italiana, aqui do sul da Itália, de Nápoles. Na verdade, ela é pugliese, de Bari, mas ela veio menina para Nápoles, mocinha, e terminou a vida dela aqui, certo? Foi quando ela desabrochou para o meio, vamos dizer, dos estudos da mediunidade naquele tempo. Então, aí o Zapia Palladino fazia suas fraudezinhas de vez em quando e o pessoal notava. Então, Kardec não chegou a conhecer o Zapia Palladino, mas ele diz que melhor fazer as reuniões com a luz ligada, vamos dizer assim, evitando fraude, né? Evitando também criar medo, expectativa, misticismo da questão. Mas os estudiosos da ciência que vieram depois, eles, William Crookes, Charles Richer, perceberam que o ectoplasma era fotossensível. Então, o fenômeno dos grupos que eles estudavam era muito mais favorecidos, assim, para que acontecessem tendo a luz, vamos dizer assim, sem luz ou a luz a gás, enfim. O que acontece? O espírito se materializava na cabina, saía da cabina e ia andando, tá? Mas a médium ninguém via. A senhorita, como é o nome? A Cook, eu quero lembrar o nome dela, não me vem em mente. Não me vem o nome dela, tá bom? O sobrenome é Cook, daqui a pouco a gente vê. Ela ficava em transe, semi-dormindo, tá? Em transe mesmo, como dormindo. E esse ectoplasma que sai por onde tiver buraco, tá saindo. E a formação desse espírito não sempre poderia estar junto por causa de uma sensibilidade do médium. Vocês sabem o tal do campo energético? Talvez existisse alguma coisa que causasse um problema no médium. Florence Cook, dona Edna, brigadão, é isso mesmo. A Florence Cook. Então a dona Edna nos ajudou ali, é a Florence Cook, tá bom? A médium no qual nós estávamos falando. E poderia causar algum dano. Você vê que a Elizabeth de Esperança, que é um caso
dela, todo o pessoal, teve um senhor que era cético. Olha que coisa absurda e interessante ao mesmo tempo. Vocês lembram que eu falei sobre o acoplado perispírito? Quem lembra? Que muitas vezes a materialização não conseguia se efetivar se pegava um dos corpos sutis e o espírito como se acoplasse naquele corpo sutil que pertence ao próprio médium. Vocês lembram disso, dona Ed? O que acontece? Tinha um senhor na reunião, que ele foi para essa reunião, tipo assim, com má fé, um cético. E aí o que é que ele fez? Ele era um jornalista. Quando o espírito apareceu e a Elizabeth de Esperança estava na cabina, tá? Tava na cabina esse período. Em transe lá, mas ela não ficava em transe como a Cook, não. Ela ficava semi-acordada, vamos dizer assim. Muita coisa ela via. Como se ela visse tudo com eco, engrandido. Você lembra dessa coisa? Porque ela fica como em desdobramento, mas o espírito dela tem uma certa lucidez. Então ela não sabia explicar porque é que ela estava em transe e ao mesmo tempo ouvia as coisas que estavam acontecendo. O que que acontece? Esse jornalista que estava lá, de repente levantou da cadeira e agarrou o espírito. Quando ele agarrou o espírito, a Elizabeth de Esperança, que estava na cabina, se sentiu muito mal. Se sentiu quase morrer. Então ele pegou, puxou o espírito para poder demonstrar que aquele espírito era a médium. Mas na verdade não era ela fraudando. Era a parte espiritual dela acoplada no espírito que estava se materializando. Vocês estão conseguindo entender? Quando ele pulou que agarrou o espírito, ela sentiu o reflexo no físico, ela ficou muito doente. Muito doente. Caiu, se sentiu mal e ficou muito, muito doente. Olha que coisa, gente. Não é? Então, com a Florence Cook, nas reuniões ali, a Kate King poderia permitir, chegou a uma certa maturidade, que poderia entrar e aparecer do lado da médium. Então, a espiritualidade que está por detrás daquilo ali, porque são equipes de trabalho, né? Devem ter conseguido uma certa afinidade dos participantes, sinceridade dos participantes, uma situação assim, coerente, para que as duas pudessem estar uma do lado da outra. Era um dos grandes motivos que os estudiosos desconfiavam. Essa coisa de ter que ficar na cabina. E realmente muitos aproveitaram e fraudaram mesmo, sabe? Essa coisa de ficar na cabina. Então, nem como eu tinha dito, nem toda materialização é igual, porque nem todos os médiuns são iguais. E nem sempre o médium precisa ficar numa cabina em transe. Tá certo? Que seja claro isso. Para que quando a gente ouvir a história A ou a história B, a gente saiba entender essa, vamos dizer assim, essa nuance dessa questão. Então, Kate disse então que essa vez se julgava capaz de se mostrar ao mesmo tempo com a senhorita Cook, a médium. Abaixei o gás e em seguida, com a minha lâmpada fosforescente, penetrei no aposento que servia de gabinete. Elevando a lâmpada, olhei em torno de mim e vi Kate, que se achava em pé, muito perto da senhorita Cook e por trás dela. Kate estava vestida com uma roupa branca flutuante, como já tínhamos visto durante a sessão. Segurando uma das mãos da senhorita Cook na minha e ajoelhando-me ainda, elevei e abaixei a lâmpada, tanto para alumiar a figura inteira de Kate, como para plenamente convencer-me do que eu vi, sem a menor dúvida. A verdadeira Kate, que tinha apertado nos meus braços alguns minutos antes, e não o fantasma de um cérebro doentio. Ela não falou, mas moveu a cabeça em sinal de reconhecimento. 3 vezes examinei cuidadosamente a senhorita Cook, de cócoras, diante de mim, para ter certeza
de que a mão que eu segurava era a de uma mulher viva. E 3 vezes voltei a lâmpada para Kate, a fim de examinar com segurança e atenção, até não ter a menor dúvida de que ela estava diante de mim. E finalmente na página 76, diz a Dona Ivone, né? Várias vezes levantei um lado da cortina quando Kate estava em pé, muito perto. E então não era raro que as 7 ou 8 pessoas que estavam no laboratório pudessem ver ao mesmo tempo a senhorita Cook e Kate, à plena claridade da luz elétrica. Então, ó, ele abaixou o gás e ligou a luz elétrica, tá? Ficou bem claro, para ficar bem visível, quer dizer, bem claro a nível de visão, né? Porque depende da força da lâmpada, mas seja como for, foi visto pelo pessoal que estava na sessão, porque ele levantou a cortina, as 2. Então não foi uma coisa que ele viu sozinho, mas outros viram também. E aqui a Dona Ivone continua. Por sua vez, o sábio russo Alexander Aksakov, no capítulo 4 do seu compêndio sobre materializações de espíritos, animismo e espiritismo, narra este magnífico resultado, obtido numa sessão de materializações, extraído de uma conferência realizada em Newcastle pelo conhecido psiquista Sir Aston e publicada na revista Medium Edinburgh de Londres, de 5 de outubro de 1877. Então a Dona Ivone agora vai trazer um outro trecho de um outro pesquisador russo que se chama Alexander Aksakov, tá? Alexander Aksakov é uma figura também muito conhecida no movimento espírita, no espiritismo, no espiritualismo, porque é estado um profundo estudioso dos médiums. Ele viajava e ia estudando médium por médium. Inclusive, foi uma pessoa que quis muito bem a Elizabeth de Esperança, escrevendo um prefácio, se eu não me engano, do livro dela, No País das Sombras, tá? Então, Alexander Aksakov escreve esse livro, Animismo e Espiritismo. Vamos agora ao trecho citado. A chegada da senhorita Fairlamb, a médium, quer dizer, a médium se chamava senhorita Fairlamb, levaram à sala designada para a sessão 2 baldes, um com parafina fundida, outro com água fria, e colocaram-nos defronte do gabinete, à distância de 2 pés. Prosseguem informações sobre os preparativos, depois vem a narração de fato. Subitamente a cortina se abriu e diante de nossos olhos se apresentou a forma materializada de um homem. Trajava uma camisa ordinária de flanela de riscado e uma calça de algodão branco. A cabeça estava envolta em uma espécie de lenço ou chale. Era todo o seu traje. O colarinho, as mangas da camisa estavam abotoados. Eu queria demonstrar para vocês o interessante de como tem detalhes. Os detalhes, né, dessas materializações. Ele percebeu o tipo de roupa, ele percebeu a qualidade da roupa, descrever as cores, descrever o colarinho, as mangas da camisa tá abotoada. Então, era uma materialização bem caracterizada, com detalhes, tá certo? Quem conta isso é o Alexander Aksakov. Depois de ter descrito com os braços alguns movimentos circulares, como se quisesse desentorpecer, entrou no gabinete para aumentar a chama do gás, que estava disposto de maneira a poder ser graduado, quer no interior do gabinete, quer do lado de fora. Em seguida, ele apareceu de novo e se entregou a novos exercícios ginásticos. Entrou, por uma vez ainda, atrás da cortina, aumentou a luz e dirigiu-se para o nosso lado, com um andar desembaraçado e vigoroso. Entregou-se daí em diante a alguns exercícios de corpo e procedeu aos preparativos de moldagem.
que era em parafina fervente. Abaixou-se, tomou os baldes e levou-se para perto levou mais para perto do espectador. Então observe o seguinte, que o espírito, quando ele apareceu, ele primeiro se fez visível, depois ele volta na cabine, aumenta a luz, faz alguns exercícios, coisa curiosa, né? Por que o espírito fazia esses exercícios? Provavelmente uma necessidade pessoal, para lidar com aquelas energias ali. Nem todos fazem isso. Depois ele volta, acende, aumenta a luz e volta novamente fazendo aquele exercício de ginástica. Tanto pode ser que seja uma técnica dele, pessoal, para apresentação ali, ou só uma característica individual do espírito mesmo, de se apresentar. Não é? E a dona Edna colocou aí, há muitos anos visitei uma exposição em Belo Horizonte, no saguão da rodoviária, sobre espiritismo, e vi uma luva de parafina, como neste caso aí. E era uma técnica, né, dona Edna, que foi muito usada pelos espíritas também, nas reuniões de materialização. Então existe museu, um museu, que eu não me lembro onde ele está no Brasil, que é completamente cheio de flores que eram talhadas na parafina, buquê de flores, a coisa mais linda, talhadas em parafina, era um médium disso. E como eu trouxe para vocês a semana passada, lembrei de falar da Ana Prado, que era uma médium fenomenal, uma médium brasileira, né? Bom dia, Sábio, bem-vindo. Essa médium, ela trouxe para nós materiais assim vivência mediúnica assim muito importante. A dona Ivone vivenciou em grupos que faziam materializações. O Chico Xavier, o Valdo Vieira, certo? E tantos outros. Que na verdade essas reuniões de materializações, essas do Brasil, não eram somente para estudos da ciência, tá? Mas os espíritos aproveitavam essas materializações e faziam tratamento de cura na época. Tanto que existe as materializações luminosas, que é um livro que se chama até assim, que aparecia o espírito da irmã Sheila, a enfermeira alemã, vocês lembram? É muito conhecida também no movimento espírita. E um espírito também muito com Peixotinho, exatamente com ele. Também o Chico conheceu o Peixotinho, tem fotos com o Peixotinho em transe, né? E aparecia a irmã Sheila e aparecia José Grosso. Tá bom, Maria? Beijo. José Grosso. E essas materializações eram materializações para cura, por incrível que pareça. Então a irmã Sheila aparecia às vezes com aparelhos que não tinham sido lançados ainda pela ciência. Vocês lembram que eu trouxe um estudo desse muito mais completo anos atrás. Trouxe mesmo assim, passamos semanas trazendo exemplos de materializações, de como foi na história do Brasil, certo? E ela trouxe esses aparelhinhos, o Divaldo conta a história também dela. Ela apareceu pro Divaldo, viu, Aliana? Com o Chico dentro do quarto, né? Coisa assim bem íntima. Ela aparecia nessas reuniões com um aparelho que hoje a gente diria que seria ultrassom. A ultrassom, a radiografia. E fazia o exame da pessoa, botava ali a radiografia e o povo via o interno dos órgãos. Todo mundo via o interno dos órgãos. Como ela fazia materializar aqueles aparelhos, ela fazia desmaterializar também. E passava os tratamentos, era assim muito curioso, né? Tem muita história linda mesmo. E a irmã Sheila Sandra, ou a médium, são vários médios no Brasil, né? Ana Prado, Peixotinho, tá? Tem vários. E também tem a Sheila, a irmã Sheila, ela é alemã. E ela trabalha hoje, esse espírito de irmã Sheila, ao menos é o que eu sei de informação, não vi, mas eu soube, com o grupo
do Florencio Anton, o médium, o médium de pictografia, lá da Bahia, de Salvador. E ele tem uma instituição também para crianças, escola e tudo mais. Sempre em Salvador. Aí ela era novinha, né? Novinha, ela se apresenta ainda novinha. Grupo da Fraternidade de Mancheiro, em BH também tem, né, dona Ed? E tinha um médium que eu vou trazer sobre ele a semana que vem, porque ele é muito curioso e eu quero trazer situações dele com mais detalhes, não quero falar assim superficialmente. Eu não vou trazer superficialmente, vou trazer semana que vem, que também fez parte das histórias, né, do espiritismo no Brasil, tá? Mas tinham também uma linha de espíritas que se chamavam os científicos, que eram só voltados ao estudo da ciência espírita, porque se pegavam com os místicos, não tinha uma via do meio, né? Ou o povo era místico demais, para dizer que Jesus não tinha corpo físico, ou a turma do outro lado, que eram os cientistas. Eram totalmente de ciência, porque combatia aquela parte religiosa. Enfim, depois foi vindo outros grupos, que era o caminho do meio, né? Perdendo esse, vamos dizer assim, esse perfil de igreja que ficou os grupos espíritas. E que leva muito ainda, né? Infelizmente, esse perfil de igreja. Então, estamos falando de Alexander Aksakov e sobre o fenômeno do espírito com a parafina, tá bom? Subitamente a cortina se abriu diante de nós, se apresentou outra forma materializada, perdão, me perdi, aqui. Depois tomou uma cadeira que se achava ao lado do senhor Armstrong e colocou-a de maneira que o encosto separasse a cortina cerca de 20 polegadas, o que permitiu às 3 pessoas da assistência ver o médium. A médium. Sentou-se e começou a moldagem do pé. Durante os 15 minutos que durou a operação, os experimentadores podiam ver ao mesmo tempo o fantasma e a médium, iluminados mais do que suficientes. Mais adiante, ainda no mesmo capítulo, prossegue o Sr. Alexander Aksakov, agora citando um longo relatório de outro pesquisador, Sr. Barnes, editor do Médium et des Break, do qual apenas transcreveremos pequenos detalhes que servirão à nossa tese. Vou explicar para vocês como funcionava esse negócio aí né? Muitos não sabem. Então, tinha um balde de parafina. Parafina é aquilo que faz as velas, tá? Fervente. E um outro de água fria, né? E aí, o que é que o espírito fazia? Ou a mão ou o pé, ele enfiava na parafina. A parafina aderia justamente ao corpo que o espírito tá ali. Um ser humano jamais poderia enfiar o seu pé num balde de parafina fervente, depois botar numa água e ficar na boa, né? No mínimo é ter os teor, né? Queimadura de 3º grau. E depois enfiava o pé na água fria e ficava a forma do pé, como se fosse uma bota, né? Com a mão a mesma coisa, ficava parecendo luvas. De outra feita, você via o espírito que pegava a parafina quente, botava na água fria e formava flores. Uma coisa assim muito interessante, tá? Muito interessante. E que humanamente seria impossível que isso acontecesse. Mas, antes que eu chegue para o próximo relato, eu quero bater um papo com vocês. Vou fazer a chamada, viu? O que é que vocês estão achando disso? O que é que vocês querem falar? O mouse travou.
Sandra, Silvana, Paula, vocês querem fazer alguma pergunta? Ficou meio esquisito? A Liana colocou ali pra gente. Aqui em São Paulo tem um centro espírita com esse mesmo nome, Fraternidade de Mancheira, voltado só para a cura espiritual. Provavelmente é um perfil de trabalho do espírito, né? Devem trabalhar em equipe para fazer esse tipo de atividade. De trabalho, de cura, enfim. Não é? Sobre as materializações, ficou claro? Ficou alguma dúvida? Hein, Sandra? Uma coisa que você ficou assim meio na dúvida, não entendeu? A Paula colocou ali pra gente, é muito interessante tudo isso, não sabia dessa parte de materialização. Ah, sim. No Brasil, existe muito pouco isso, sabe? Existe até eu chamo conversê, que eu acho interessante. Um conversê que assim, passou da época das materializações, porque os espíritos queriam só chamar atenção, que é mais um opinionismo de espíritos do que fatos. Mas, justamente, o espiritismo não é formado exatamente, vamos dizer assim, para que você seja espírita, não é exatamente vendo fenômenos acontecer, mas podemos ser tranquilamente espíritas sem ver fenômenos. Mas não existe espiritismo sem fenômeno, né? Sem espírito. Espiritismo sem espírito é uma coisa paradoxal para aquilo. O que o codificador nos coloca no capítulo 3 da primeira parte do livro dos médiuns é que para lidarmos com a mediunidade é interessante começarmos pela teoria. Por quê? Porque não sendo preparados, a gente não vai ser passado a perna pelos espíritos. Porque os espíritos, gente, pasme, passa a perna na gente. Fingem. Eles podem fazer de tudo e muito mais. Então não é somente porque um espírito abre a boca para falar, ou ele se manifesta, ou às vezes tem um médium ostensivo num grupo, tal, que significa estritamente que nós vamos já começar a trabalhar com mediunidade ou trabalhar com desobsessão, que é uma coisa muito mais complexa. Porém, a gente tem que encontrar a via do meio, né? Porém, não quer dizer que a pessoa está anulada para o contato com os espíritos. Ao contrário, eu sou uma grande incentivadora para a pessoa fazer suas próprias experiências, inclusive do seu desdobramento, dela tentar sair do corpo e ver a realidade. Eu acho que as pessoas têm que tentar e provar mesmo. Agora, pessoa que tem esse interesse de tentar e provar, ela também tem que ter o mesmo grau de interesse para a pesquisa, para o estudo muito sério. Porque antigamente, gente, no século XIX, nós tínhamos muito menos distrações, né? Então as pessoas se distraíam muito lendo. Então elas liam noticiários, notícia de jornal que saía nas bancas. Os livros eram um método de comunicação. Então as pessoas estudavam. Porque não tinha televisão, aquela coisa toda, né? Então as pessoas eram mais empenhadas com estudar. E o estudar não está para teoria somente, porque senão são palavras vãs. Mas o estudar para estar preparado. Eu queria saber de vocês aqui, deixa eu perguntar para Paula. Paula, você faria seu coração ser operado por uma dona de casa? Você faria seu coração ser operado por uma dona de casa? Então tá. Sandra, você faria seu ovário ser operado por um engenheiro? Não. Então, coração vai operado por cardiologista, cardiocirurgião, né? E ovário vai operado por um médico ginecologista cirurgião. A área dele. Então, para lidar, e como diz o próprio Allan Kardec, nesse tal desse capítulo, o método, eu aconselho a todos vocês, o capítulo método do Livro dos Médiuns, a primeira parte, que, começando pela teoria,
nós vamos estar muito mais com cabedal de base para poder lidar com a situação. Então, quando se fala um tempo mais ou menos longo, é porque as pessoas frequentam o centro espírita uma vez por semana, quando abre o livro, depois tem atividade, vamos dizer assim, esqueci o nome. Quando tem atividade de caridade, que na palavra não é essa, atividade social, e pronto, a pessoa acha que cumpriu social, né? Cumpriu o seu papel. Não. Então, se o indivíduo que é um curioso, que tem interesse por isso, e ele estuda todos os dias, imagine uma pessoa que estuda todos os dias 4, 5 horas por dia. Vocês acham que é possível isso? É ou não é? Sim ou não? Tic-tac, tic-tac. Claro que é. Porque depende de como essas 4 horas vão ser. Olha, porque se você acorda, fica 13, 14 horas acordado, você imagine que em algum momento você vai no banheiro, vai lavar banheiro também, ou vai dirigir, não é? Você acostuma o seu cérebro ao estudo, e muitas vezes você precisa escrever, porque você desenvolve uma outra parte da escrita do seu cérebro, você vai estar muito mais adapto, correto? Então, todo espírita tem por obrigação ser autodidata. Por obrigação. Porque nesse mesmo tal capítulo, o codificador diz assim, olha, o espiritismo abrange muitas áreas da ciência. Então, espiritismo é só espírito? Espiritismo é só espírito? Não. Espiritismo é geografia, é história, não é? Espiritismo é medicina, espiritismo é engenharia, não é não? Quando fala de lei de destruição, que o espírita tem que ter ética, ele vai construir as coisas tudo certinha. Espiritismo é tudo. Então, um espírita, ele tem que ser autodidata e um estudioso de afinco. Por quê? Porque nós nos acostumamos com uma coisa de frequentar o centro espírita igual nós frequentamos as igrejas. E o espírita, com o conhecimento que ele tem, ele já não pode mais frequentar o centro espírita como ele frequentava a igreja. No dia da missa, e o passe, água fluídica, é o corpo de Cristo. Com todo respeito à igreja católica. Nós, espíritas, não estamos mais nisso. Então, a gente transferiu certas práticas para o centro espírita. Porque a gente vai lá, se desobrigou aquelas 2 horinhas e já foi. Né? Então, a dona Edna disse assim, o que é ser espírita? Espiritismo é vida e vivência. Então, o espírita já não vai mais para o grupo espírita por descargo de consciência. Igual a mãe de uma amiga nossa que disse assim, ai, eu vou na missa das 9, vou na missa das 9 porque aí eu fico logo livre. Entendeu? Não é assim. Então, o espírita, ele é chamado para testemunhar o conhecimento de espiritismo o tempo todo. Então, quem é o centro espírita? Quem é o centro espírita? É aqui, Sociedade Espírita Maria de Nazaré? Não. O centro espírita é você. E isso já tinha intuído Leon Tolstói, ainda em vida, quando escreveu o livro O Reino de Deus está dentro de vós. Eis o grupo espírita é um pit stop, eu digo sempre, para a gente se encontrar, estudar melhor, trocar ideias e ir para a luta. Então, existe espírita sem estudo? É possível? Eu vou lá no centro, vou tomar um passe, vou beber minha água fluídica. Vocês acham que é só isso? Ou então eu vou fazer a sopa. E o que adianta fazer 2 horas de sopa, distribuir a sopa, e quando voltar pra casa, todo mundo morrendo de fome, porque você foi cozinhar e não deixou pra casa pra comer, a família. Adiantou? Não adiantou. Então, o que é ser espírita? Ser espírita é a vida e a vivência, né, do espiritismo. E o espiritismo, de todas as facetas, vamos dizer assim, da vivência do homem,
da vivência do homem e do mundo. Então agora nós estamos falando de materialização. Esse é o lado científico. É um lado científico da doutrina espírita. Nós temos que saber também. Mas a gente está fazendo espírito materializar agora ou a gente está estudando a teoria? Nós estamos estudando a teoria. Confiando no material que nós temos. Se qualquer livro andar contrário ao que nós temos com a codificação espírita, pode ficar com a pulga atrás da orelha. Tem alguma coisa esquisita. Certo? Então, o livro dos médiuns é o ideal para quem vai lidar com mediunidade, estudar bastante. Então, estudar. Porque quando alguém quer fazer um vestibular, não sai de cima dos livros para poder ter uma formação acadêmica para ganhar dinheiro. Mas nenhum conhecimento é perdido. Será que o espiritismo, porque ele não gera dinheiro, não merece a nossa dedicação para estudar? Só porque não gera dinheiro? E se você juntou todo o dinheiro do mundo que você pôde e daqui a pouco você sai da tropeção, morreu, e aí? O que é que você vai fazer com todo aquele dinheiro que você juntou? Não é? Então, é válido, claro, porque tem que estudar o ser humano em tudo. A geografia, a história, a ciência, ele tem que estudar. E não importa em que área, de que profissão ele está. Então, a mente do espírita tem que ser voltada para a pesquisa, para a história, enfim, para tudo que tiver na frente dele. Ele tem que ver comparações com aquilo que ele está aprendendo e vivenciando com a doutrina espírita. Eu consigo hoje ver espiritismo tudo que é lado. Digo, olha menina, que coisa interessante. Pedagogo, olha só, os pedagogos, né menina, coisa interessante. Daqui a pouco eu tô vendo o povo socorrer os imigrados afogando no mar. Olha, meu Deus, espiritismo puro. A conversa, testemunho que as crianças estão dando. Então, é a parte da moral, filosófica e científica. São as três faces do espiritismo que tem que caminhar em si. Então, agora estamos tratando de ciência de espíritos, de materialização de espíritos. E esses grupos faziam pesquisas, e é importantíssimo fazer pesquisas. E o que aconteceu? Foi se tirando o lado da pesquisa, do estimular o espírita para a pesquisa, para deixar o espírita somente como é que eu posso dizer? Como aquele que usufrui somente. Então ele vai só para receber. Uma vez eu ouvi um centro espírita, alguém de um centro espírita, meu Deus, onde foi? Eu acho que é aquele do Richard Simonetti, lá em Bauru. Eu gosto muito do Richard. Aliás, eu acho que ele tem uma coerência no colocar, assim, maravilhosa. Fosse um dos mais coerentes do movimento espírita todo. Né? E o que acontece? Ele diz o seguinte, que não existe oportunidade no grupo espírita deles da pessoa ficar com a mão na mão. Porque ela vai chegando e tem tanta atividade para ela fazer, que ela não fica somente como usufrutário, aquele que chega lá só para ouvir. Daqui a pouco ela já está em atividade, trabalhando em alguma coisa. Então, o trabalho do centro que trabalha o Richard Simonetti, trabalha com mediunidade intensamente. Ele lançou um livro agora, vocês sabem quantos grupos mediúnicos tem no grupo do Richard Simonetti? Chuta aí um número. Lá em Bauru, ele é bem grande. Quantos grupos mediúnicos tem? Quem chuta? Não vale pesquisar no Google para me responder, hein? Chuta o número. Cal, Dona Edna, Liana, Paula, Sandra. Quantos grupos espíritas tem lá? Chuta do Nivone, ó, chuta do Net. A Paula disse 20. Quem vai chutar mais? Eu já tinha lhe falado, foi Cláudia. Então você se segure. Então você se segure. Bora, gente. Quanto mais chuta o número... Não é possível que só a Paula chuta. Bora, Sandra.
Quantos grupos mediúnicos tem no grupo de Bauru, do Richard Simonetti? Dona Edna, 50. Próximo. Outro número. Silvana, 55. Só a Sandra, que não apareceu. A Eliana já disse o número. Nada. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. No grupo do Richard Simonetti tem 91 grupos mediúnicos. 91. Tá todo mundo pasmo? Pois é. E você sabe como é que funciona? É o máximo. Sabe como é que funciona? É assim, ó. É lindo, mas todo mundo estuda muito, viu, Sandra? Não é só sentar e falar com o espírito, não. É todo mundo assim, ó, com calo lá atrás. Todo mundo estudando. Você sabe como é que funciona? Funciona assim, ó. Começa um grupo de estudo. E duram 2 anos. 1 ano, que é a primeira parte da doutrina, e depois o segundo ano sobre mediunidade. Em 2 anos, aquele grupo que começou como grupo de estudo firma o grupo mediúnico. Olha que legal. Com orientação daqueles que são mais experientes. Então, esses caminham pelas suas próprias pernas. Sem aquele misticismo, aquela coisa fechada, o grupo é fechado, ninguém pode trabalhar, ficam aqueles médium velho ali o tempo todo, com a metodologia de doutrinação antiga, que ninguém se atualiza porque acha que sabe tudo. Né? Não. E cada 2 anos, olha, logicamente, a cada 2 anos... E vai se fazendo um elo de amizade. Aí aqueles que chegaram em muitos, vamos dizer assim, 20, 30, eles não ficam mais. Todo mundo. Você sabe que Dona Edna deve ter experiência, né? Chega aquela multidão de gente para formar aquele grupo de estudo. Quando termina o primeiro ano, de 20, estão 10. No segundo ano tem 8. Porque ninguém leva adiante. Dali surge o grupo mediúnico. Agora, se você começa no estudo intenso, né, Paula? Bem intenso, mas intenso mesmo. Olha, eu vou meter as caras para estudar. E tem que o grupo estudar, tem que ter solidariedade juntos, amizade, amor, companheirismo, um sabe da vida do outro. Porque muitas vezes existe grupo mediúnico que as pessoas se veem uma vez por semana, nem sabem da problemática delas, umas das outras, porque a distância é tão grande, a vida é tão frenética, né? Que elas nem se veem. Então elas não sabem entre elas. Existe um caso que quem conta, não sei se foi o Richard Simonetti, um outro aí que contou, que eles faziam um trabalho de socorro de cesta básica, né? E todo mundo ajudando cesta básica, não sei quem, enquanto tinha uma companheira no próprio grupo mediúnico que estava separando, passando por um problema econômico muito difícil e que ela não falava de vergonha, de timidez, porque ela achava que aqueles necessitados que iam no centro tinha muito mais necessidade do que ela. Então, é uma questão de que não se via o que estava acontecendo embaixo do próprio nariz. Quando o grupo ele é menor, é muito mais fácil a gente ter acesso ao coração do companheiro. E, logicamente, muitos se afastam mesmo nessa formação de grupo porque não tem sintonia. Então, não dá para começar um grupo mediúnico em 2 dias, em 3 dias, em 1 mês, né? Não dá. Então, tem que ser uma coisa assim, que vai macerando, vai cultivando, vai lidando e vai vendo um vínculo de amizade, né, Dona Edna? Porque o médium tem que estar seguro, ele sabe que não tem que estar sob crítica, ele sabe que quando ele for chamado a atenção, ele for ensinado, ele for criticado, ele tem que ter humildade. E se ele tem vergonha, ele tem receio, ele é muito orgulhoso, ele fica melindrado, fica chateado com os companheiros. Quando cria esse vínculo de amizade, de amor, de solidariedade, né, entre os companheiros, de responsabilidade, quando se chega a falar, já não pesa muito. E tem que ter, sabe, um trato, um manejo, um modo de tratar. Enfim, isso é para poder a gente chegar na conclusão seguinte, que por mais que nós falemos aqui de ciência, que a gente quer encontrar a via do meio, a rua do meio, a estrada do meio, que não é nem o extremo que tira os espíritos
dos grupos espíritas, como se fosse uma proibição, né? Como se fosse uma coisa, vamos dizer assim, ilegal. E não, nem tão pouco aqueles que é o extremo também e que não tem uma certa prática, uma certa responsabilidade de lidar com mediunidade. É de extrema importância o médium, os trabalhadores de mediúnica estudarem o tempo inteiro. Primeiro, para que ele tenha capacidade intelectual, para que os espíritos possam usar a linguagem dele, a bagagem que ele tem no cérebro para poder conversar, tá? Porque se vocês não sabem, os espíritos, eles se comunicam de pensamento a pensamento. Então ele pega o que você tem no seu cérebro e veste o pensamento dele como uma roupa. Se você tem pouco conhecimento, eles vão ter pouca capacidade de comunicação. Isso está no livro dos médiuns. Se a gente estuda do livro dos médiuns, nós vamos observar isso. Então, trabalhar com médium de pouco conhecimento, né? Simplesmente é como catar milho. Lembra quando a gente catava milho? Então, máquina de datilografia, né? Catar milho. Então, fica muito mais difícil a comunicação. Isso é um ponto fundamental. O segundo ponto, que você sabe que eu acho que é um ponto fundamental também, é saber distinguir as comunicações, conhecer os espíritos pela linguagem. Então tá lá, no livro dos médiuns, guia seguro de qualquer médium. E não adianta você ter 30 anos de mediunidade, ter visto, crescido vendo mediunidade e ser totalmente despreparado para mediunidade. Por quê? Porque corre um grande risco de cair na mão dos espíritos como um joguete, de obsessão. É muito perigoso. Então é sempre importante a gente se sentir miudinho. Se for um espírito uma vez mandou um recado, mas assim, se sentir miudinho, expressões deles mesmos, né? Se sentir bem pequenininho, ficar lá assim, rasteiro no chão, que aí você não cai. Então se sentir sempre pequeno, não se sentir, ser consciente que se precisa sempre de estudar, que não é o rei da cocada preta, que não é porque lida com mediunidade, então mediunidade A, B ou C, que sabe tudo, mas que a gente tem que estar sempre apto para aprender, sempre apto para aprender de todos, porque nós aprendemos de todo mundo, eu aprendo muito com vocês, não é? Vocês são escolas para mim o tempo inteiro, e a gente saber que em qualquer área do mundo a gente tem que ter abertura para aprender, humildade para aprender, porque se a gente se fecha, a maior peca dos intelectuais é essa, né? Se fecham assim num conhecimento que é a soberba, dá, e aí cai como joguete de obsessão. E nós já vimos obsessões de fascinação assim muito difíceis em pessoas assim muito queridas nossas, que você pode mostrar a realidade como for, a pessoa não vê. Ela não vê. Porque os espíritos, eles são tão sutis, eles são tão arquitetônicos, geniais, vamos dizer assim, que eles ficam assim, cozinhando a pessoa anos até ter convicção que agora pode comandar, entende? Então, quando a gente se coloca assim bem pequenininho, estuda bem a doutrina espírita, que é coisa fundamental, gente. Eu já vi situações de pessoas que eu conheço, pessoas experimentadas com mediunidade no mundo espírita, no movimento espírita, pessoas que você não poderia nunca imaginar, mas que você observava que eram as pessoas assim, que não tinha um certo rigor doutrinário, sabe? A consciência dela se expandia muito para tantos lugares diferentes. Ao contrário, até eu sentia às vezes que existia uma resistência, até uma antipatia perante a doutrina espírita, quando se colocava questões espíritas, a pessoa sentia uma certa resistência. E eu fui sentindo isso nos anos. Pois dito e certo, médio experimentado, de movimento espírita experimentado, a pessoa cair numa, vamos dizer assim, numa armação de fascinação tão grande para chocar uma comunidade inteira. E se você for observar o agir da pessoa nos anos, era uma pessoa assim, que não tinha
coincidências, né? Fosse uma pessoa que tivesse vivenciado ali, humildemente, dentro de um livro dos médiuns, teria percebido. Né? Porque talvez a pessoa se achasse um médium já formado, médium completo, um grande conhecedor de mediunidade, e você perceber que os espíritos vão cozinhando a pessoa devagarzinho. É muito triste isso. Então, é importante. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que muita gente vai ouvir esse áudio, são pessoas que estão querendo formar grupos espíritas. São pessoas que pensam, que pretendem formar grupos espíritas com mediúnica logo de cara, tá? Pessoas que sabem que precisam ter uma base por onde começar. Então, os nossos conselhos é da experiência, é do que vi, né? E a pessoa com anos a fio lidando com mediunidade ser pego desse jeito, né? Vocês imaginem quem. Então, a sintonia. Dona Edna disse ali, Ju, questão da sintonia é importantíssima, muito, muito. Para poder não cair nesse... Em italiano eu diria trápula, né? Mas não é trápula, é armadilha. Nessas armadilhas do próprio invisível. E a gente tem que ter um cuidado, uma reavaliação de si mesmo o tempo todo. Agora, a minha conversa não é botando medo não, viu? É a questão da responsabilidade. Porque a pessoa que estuda muito, que está sempre voltada com a mente para aquilo ali, tendo sempre a mente ocupada com esse tipo de argumento. E aí eu volto nas falas de Jesus, que se conhece a árvore pelo fruto. E Jesus diz assim, que vieram os pássaros e fizeram um ninho no topo da árvore. Que era justamente para que os espíritos possam se comunicar, os espíritos superiores, imagina no topo, né? E você conhece o fruto pela árvore, você vai. E é uma avaliação tua, do teu eu doméstico, do teu eu com a tua família, do teu eu fora da tua família. Se existe alguma coisa que peca, que pesa, você pode ficar de olho. Então, nós temos que ser muito assim, vamos dizer assim, o máximo possível coerentes. O máximo possível coerentes. E no nosso pouco, porque a gente pode, nós podemos ser espíritos que nós lutamos para nos melhorar, não é verdade? A gente está aqui encarnado para isso, e ter a humildade e poder trabalhar com a mediunidade tranquilamente, não precisa ser um gênio, mas a importância do ser autodidata é muito grande. A própria Dona Ivone, ela fala disso no livro Devação do Invisível, né? Que os médiuns têm a obrigação de serem autodidatas e os espíritos se encontram assim, muito melhor para trabalhar com os autodidatas do que os próprios intelectuais, por causa do orgulho, das barreiras que criam entre eles. Então, concluo com essa reflexão aqui para vocês, por causa da grande responsabilidade que é ser médium, que é lidar com a mediunidade, que é estudar bem o que a terceira revelação nos trouxe. O caráter da revelação espírita está lá no livro A Gênese. Se a gente entender aquilo ali, a gente está entendendo quase tudo do que é o espiritismo, que não é só mais uma filosofia a mais, mas é a terceira revelação. Que todas as questões colocadas nos livros estavam sob os cuidados dos espíritos e sob os cuidados do espírito de verdade, que nós já sabemos muito bem quem é, certo? Então que a gente tenha confiança como base na doutrina espírita pelos livros que nós temos à disposição, pelos livros que foram disponibilizados, com estudo metódico de espírito superior, como foi Allan Kardec, e que tantos outros espíritos superiores trabalharam em comum acordo, que a gente saiba olhar o que os outros espíritos trazem, também tem muita coisa legal, mas que a gente tenha a sabedoria para separar o joio do trigo, tá certo? Esse é o meu pedido para vocês que lidam com isso, para que não sejam pegos de surpresa, tá certo? Então, concluindo o nosso estudo de hoje, que se prolongou bastante, porque quando chega nesse tema, e eu nem sei se eu fui bastante clara, sabe? Eu ainda tenho dúvida que eu deixei alguma lacuna sobre isso. Espero que eu não tenha
pegado o viés do proibitivismo, nem tampouco o viés da abertura demais. Tentei, porque meu pensamento quer ir pela via do meio, né? Pela rua do meio. Mas eu espero que eu tenha sido coerente na minha fala, que se ficou alguma dúvida para vocês, exposição lá no grupo de bate-papo, vocês podem colocar, tá certo? Vocês podem perguntar. Se eu falei alguma coisa assim que não ficou claro, vocês podem contestar também e a gente esclarece, tá bom? Então, o trabalho de casa vocês fizeram, que era aquele lá de colocar as questões para avaliação? Obrigada, dona Edna. Eu espero não ter sido confusa, sabe? Porque, na verdade, esses últimos 15 minutos do estudo foi mais um bate-papo entre nós, que a gente faça uma avaliação, né? Serve para todos nós, inclusive para mim mesma, que quando vos falo, olho na frente do espelho, tá certo? Fazendo a nossa prece de encerramento, pedindo a Jesus que nos possa estar no coração, que nós possamos abrir o nosso coração para Ele, para que Ele possa entrar em nós, que nós possamos seguir o pensamento do Cristo. Eu ainda vou trazer um raciocínio que eu construí em cima das passagens de Mateus, que Jesus fala disso mesmo, da abertura do conhecer a árvore pelo fruto, de abrir a nossa copa para o superior, para que os espíritos possam trabalhar na nossa cabeça, sabe, fazer ninho, para que eles possam se comunicar. É muito interessante. E é esses espíritos que nós pedimos com todo o nosso coração a assistência, a amizade, que eles possam nos ajudar, nos estimular para trabalhar melhor, que nós possamos ser representantes desse espiritismo com honra, que nós possamos abrir a boca e dizer que eu sou espírita, mas eu não sou só espírita, eu sou cristão, eu sou um humanista, não é? Que eu posso unir essas situações na minha vida, na vida de vocês, que nós possamos trazer a casa espírita para a nossa vivência do lar, na compreensão, no perdão, na amizade, que nós possamos juntos, mas as nossas conquistas, não é? A cada um segundo as suas obras, sejam as melhores. Eu peço sim ao Espírito Divino de Jesus, que é o Messias Divino, assim chama Allan Kardec a ele, para estar conosco hoje e sempre, a cada momento do nosso dia. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja.